Ó Deus Pai, mais uma vez me chego diante de Ti para suplicar, Senhor, a Ti, por mais uma vez, nos dá orientações para falar da Tua palavra, para falar deste benefício tão grande que Tu nos enviaste Teu Filho para nos oferecer. Vamos falar hoje sobre a graça, que é algo que muitas das vezes nós não conseguimos alcançar por nós mesmos, mas quando o Teu Espírito está operando, tudo fica bem claro. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meu Deus, pois sempre me livraste das afrontas deste mundo, do laço tu tiraste, e nos momentos tristes tu me consolaste. E para me aquecer, tu me abraçaste. Hoje eu sou diferente de como fui criado, pois do laço da morte sempre eu fui livrado, pois um exército de anjo tu sempre tem ordenado a estar ao meu lado. Hoje eu te ofereço louvores para te agradecer. Tu me tirou da tradição, me trouxe para junto de você. E eu tenho prazer de te agradecer. A minha alegria é adorar. Eu sei que vou viver. Eu sei que não merecia este tão puro amor. Me tiraste da morte e de um leito de dor. E eu não
grato e tu sempre perdoou diante de tanto pecado, pois tu não me condenou. Obrigado, Senhor. Eu sei que não merecia este tão puro amor. Me tiraste da morte e de um leito de dor, e eu não era grato, e tu sempre perdoou diante de tanto pecado, pois tu não me condenou. Obrigado, Senhor. Aleluia. Então vamos estar abrindo onde falamos da fé. Hoje nós vamos falar da graça. Meditar um pouquinho, texto um pouco mais longo do que ontem, mas tenho certeza que é algo muito esclarecedor. Então a graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado. Aleluia. Versículo 1 do capítulo 6 da carta aos Romanos diz: Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que éramos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou que não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, desculpa, porque as minhas vistas às vezes mistura as letras, me atrapalha um pouco. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Vamos meditar neste trecho que lemos, 3 versículos. O objetivo hoje, nesta mensagem, é esclarecer o benefício da graça, assim como nós fomos ontem esclarecido sobre o benefício da fé. Quando o apóstolo Paulo escreve: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha, infeliz é aquele que pensa desta maneira, porque, como o próprio apóstolo Paulo declara nos 2 versículos seguintes, se nós fomos, pela graça de Deus, ser resgatado da morte, da condenação, da morte eterna por meio de Cristo Jesus. E fato interessante é que cita aqui o batismo. Nós somos batizados em Jesus Cristo. E sempre, como tantas vezes dei aula acerca do batismo nas águas,
que tem ali vários significados e um deles é de morte e ressurreição, como esse texto fala claramente para nós. Nós sabemos que no batismo é um simbolismo que só devemos fazer quando temos consciência do que se trata. O que significa para a vida do homem este batismo? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Então não é praticando o pecado para estar experimentando se a graça é verdadeira. Nós sabemos que o pecado é aquela pedra que está impedindo a trajetória do homem de volta ao reino dos céus. De modo nenhum, nós que estávamos mortos para o pecado. Então, o pecado já tinha decretado uma condenação de morte eterna para a alma do homem. Como veremos, viveremos ainda nele. O que nós temos que fazer? Nós sabemos que enquanto o homem está neste tabernáculo carnal, neste período transitório, ele está sujeito ao pecado a todo momento, mas o Senhor já nos deu, além do entendimento nas Escrituras Sagradas, Ele ainda envia o Espírito Santo para estar nos amparando, para estar nos avisando, nos dando força para rejeitar o pecado. E o verso 3 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, para esclarecer, qual é a forma de batismo? O homem tem que ter esta consciência. Ele está ali dando este testemunho que está morrendo para o pecado e renascendo para o reino dos céus, para a vida eterna. Então, quando Jesus explica isto para o Nicodemos, ele não conseguiu entender quando ele fala que era preciso nascer de novo. Então, nós morremos no pecado, fomos sepultados quando mergulhamos nas águas e quando ressurgimos das águas representa a ressurreição. Então, é algo que nós devemos estar consciente disto, e quando temos consciência disto, vai nos dar força também para nos desviar do pecado. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Qual é esta novidade de vida? O indivíduo, quando estava lá no pecado, ele tinha prazer nisto, mas hoje nós somos conscientizados que só vai nos dar prejuízo em continuar com estas ações pecaminosas. Além de tirar o direito de entrar na Cidade Santa e também de comer da árvore da vida. Então nós precisamos isto, e é um benefício que o próprio Pai, o Criador dos céus e da terra, ele nos enviou. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. E nós
merecemos isto? Não, nós jamais teríamos este merecimento. Foi pela graça, como o texto nos esclarece. Ele é algo que precisamos ser conscientizados e nos esforçando a cada dia para permanecer nesta graça. Sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Então, aquele ato no Calvário ali, ele pagando pelas nossas culpas, pelos nossos delitos, nós temos que estar conscientes disso, que nós éramos o velho homem, mas se nascemos de novo, portanto, ele diz lá para Nicodemo que nasce da água e do Espírito. Então, fomos ali, prestamos o testemunho que estávamos morrendo para o pecado e sendo ressuscitado para a glória eterna. Pelo pecado, seja desfeito para que não sirvamos mais o pecado. Então, se nós testemunhamos, confessamos ali que morremos e ressuscitamos com Cristo, então temos que nos esforçar para não voltar ao estado de antes do homem velho. Se nós revivemos, para que queremos voltar à morte de novo? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Assim como ele foi crucificado, sepultado, morto e sepultado, mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Ora, se já morremos com Cristo, certamente também viveremos, com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Então, ele venceu a morte por nós e nos deu esta grande vitória. Mas nós vamos morrer. Sim, mas é uma morte que está decretada, que é simplesmente uma separação deste corpo carnal e depois vamos ter um novo corpo ressurreto, um corpo que não necessita mais de remédio, não necessita mais de comida, não necessita mais de nada que a carne precisa, porque vamos estar num corpo glorificado. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vamos ter uma vida completamente diferente. Nós não temos nem ideia como vai ser, mas é algo de muito precioso. Nunca mais ter um corpo que nunca mais vai se enfermar, nunca mais vai necessitar de remédio. E assim por diante, tantas outras coisas. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Então, a todo momento que vem aquele pensamento, poxa, vamos ali fazer isso, aquilo, sabemos que aquilo é pecado e vai nos condenar, e se retornar a ele, não vamos ter outra oportunidade. Mas vivamos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, através de Cristo, quando se fez homem, para nos mostrar que temos sim condição de vencer este pecado, porque ele esteve aqui por 33 anos e não deixou ser levado pelas paixões carnais. Assim também vós considerai-vos. Então,
nós temos alguém que nos ensinou, que nos deu a receita. Agora o 11. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, e vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Então é aquilo que nós acabamos de falar agora, aqueles pequenos reflexos de voltar à origem do homem velho, mas hoje nós temos o exemplo de Cristo, que nós conseguimos vencer em rejeitar o pecado. 13. Nem tampouco apresenteis aos vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. É o nosso testemunho. E esse negócio nos apresentar vivo entre os mortos, aqueles que não alcançaram a experiência de salvação que nós alcançamos, ao transitarmos no meio deles, eles vão, muitas das vezes, se sentir envergonhados porque não foram justificados. E esta é a maneira que Deus pode olhar do céu e ver pessoas justas ainda caminhando na terra entre pecadores. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, não é porque eu sei que recebi este benefício sem me custar nada que eu vou voltar para poder... Posso estar até blasfemando contra o Espírito Santo quando ele está me falando que eu não devo fazer uma coisa, eu temo pela força da carne e acabo desobedecendo. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Claro que é. De modo nenhum. Então, o apóstolo Paulo fala, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então ele responde com a outra pergunta: você quer voltar a ser escravo do pecado? Então ele é uma pergunta bem clara. Então vamos ser servos da graça, porque será que este favor vai nos repetir? De maneira nenhuma. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Então, cada vez que nós alcançamos a força para nos livrar de uma investida
contra a caminhada para a eternidade, nós estamos santificando as nossas vidas. E temos que continuar assim. Lá no Apocalipse é bem claro que aquele que for santo, faça isto ainda. Porque enquanto nós estivermos nesse sistema, nós temos que estar nos esforçando. Então é para a santificação. Verso 20. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Quer dizer, não tinha livre porque ele não tinha compromisso com a justiça de Deus. Mas hoje nós somos servos da graça, então nós temos um compromisso em obediência ao nosso Deus. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Então, é bem claro, porque se voltarmos outra vez à prática do pecado, nós vamos perder este presente que não conseguimos comprar de maneira nenhuma. Se tivesse o dinheiro do mundo todo numa conta, não daria para pagar, porque as coisas terrenas não entram no reino dos céus. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende os vossos frutos para santificação e, por fim, a vida eterna. E quem não conseguir isto, jamais vai ver a glória de Deus. E o último versículo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Então, só através de Cristo nós alcançamos a salvação. Ainda há poucos dias estive comentando com alguém que eu não dependo de denominação, não dependo de homens para alcançar a salvação, só dependo de Cristo Jesus. E esta é a palavra de hoje que separamos para este domingo de manhã, onde falamos da fé, benefício da fé, e hoje da graça. Como devemos preservar esta graça nos nossos corações? Então é algo para que eu continue meditando e todos aqueles. E vou encerrar esta pequena palestra neste assunto desta manhã, pedindo que o Deus dos céus possa estar levando isto ao ouvido daquele que necessita. Também possa estar encontrando pessoas dispostas a me ajudar a espalhar este evangelho da verdade. Encontre, Senhor, corações que tenha também esse desejo de divulgar este evangelho que nos conduz à vida eterna. Assim nós entregamos nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus.